Bom dia, meu nome é João Victor Assalco Ribeiro e eu vim apresentar o trabalho final da matéria de análise de algoritmos e estruturas de dados. E o tema que eu escolhi foi analisar o desempenho de uma TRI no processo de tokenização em processamento de linguagem natural. Com o aumento exponencial no volume de informações disponíveis, especialmente nas redes sociais e em veículos de notícias, o processamento de grandes quantidades de dados se tornou um desafio significativo para a sociedade. De acordo com a IBM, aproximadamente 90% dos dados existentes foram criados na última década, e estima-se que 2,5 quintilhões de bytes sejam produzidos diariamente. Esse crescimento no volume de informações é impulsionado pela web, onde redes sociais, por exemplo, produzem quantidades absurdas de texto. Nesse contexto, a gente tem o relatório do Data Never Sleeps, que traz algumas coisas que acontecem em um minuto no mundo real. Então, por exemplo, um assunto que é bem atual é o ChatGPT, que processa cerca de 7.000 prompts por minuto, e uma pessoa média vai produzir cerca de 102 megabytes. Isso exige novas formas de processar esses dados para conseguir extrair insights. Dentre as possíveis abordagens, uma que vem ganhando bastante espaço é o processamento de linguagem natural, ou PNL, que é uma área interdisciplinar entre a linguística e a ciência da computação, que visa capacitar os computadores a compreender e interagir com humanos através da linguagem humana. E um desafio que é fundamental nessa área é o processo de converter a nossa representação, a nossa língua, para uma forma que o computador entenda, porque ele não consegue entender uma palavra em si, a gente precisa de definir o que é isso. E, geralmente esse processo é feito através da tokenização. A gente transforma uma string ou uma substring em um número que o computador consiga entender. Então, para fazer esse processo, a gente precisa de alguma forma eficiente de pegar textos e transformar ele em números. E para isso a gente precisa de uma estrutura de busca eficiente. E aqui a gente, para entender um pouco melhor a magnitude desse problema, se a gente pegar nos dicionários em português, por exemplo, a quantidade até de palavras já varia, porque até a definição de palavra começa a ficar meio complexa, porque as conjugações vão ser consideradas palavras independentes, estrangeirismos fazem parte das palavras em português, por exemplo. Todas essas questões, elas podem gerar algumas variações no que cada dicionário considera palavra, no caso de uma língua como a nossa, que não tem uma instituição responsável por organizar ela, como é o caso do espanhol, que a Universidade Real é responsável por organizar esse dicionário. Mas a gente pode ver que a quantidade de palavras é muito alta. Só no português, a gente tem ali na média cerca de 200 mil palavras, enquanto em outras línguas, como o coreano, a gente tem 1,1 milhões, e no inglês a gente tem 171 mil palavras. Então, uma estrutura de busca eficiente é essencial para a gente conseguir fazer essas operações em um tempo plausível. Então, o objetivo desse trabalho é explorar várias estruturas de dados, como vetores, ordenados ou não, tabelas hash e principalmente a tree, que é a estrutura foco aqui do nosso trabalho. As trees foram criadas em 1960 por Edward Fredkin e o nome delas vem de retrieval, que é recuperação. Numa árvore tree, nenhum nó armazena em si a chave. A chave que a gente busca é o caminho gerado do nó até a raiz. E ela é ideal para palavras que têm muitos prefixos compartilhados, porque isso vai gerar um custo de espaço menor. E uma característica que é muito interessante dela é que a busca não depende do número total de chaves armazenados, e sim do tamanho da chave. Ou seja, no caso da nossa string, o custo para achar um elemento depende do tamanho da string que a gente está procurando, e não da quantidade de elementos. O que é muito importante para um caso como esse, que a gente pode ter milhões de chaves. Porque, em vez de procurar num problema desse tamanho, a gente vai procurar só no tamanho da string, que vai chegar a cerca de 20, 30 caracteres, dependendo do problema. Para inserir uma palavra em uma tree, percorremos a estrutura, seguindo os caracteres da palavra e criando nós conforme necessário. Então, podemos observar o processo de inserção da palavra Roma, por exemplo. Nós começamos da raiz, andamos para o caractere R, que é a última letra das possibilidades a partir da raiz, seguimos para o caractere O, e em seguida, a gente tentaria procurar o M, que não existe. Então, nós criamos o nó M, e avançamos novamente, porque também não existe, criamos o caractere A. Ao chegar no final, nós marcamos a última letra com algum sinalizador que permita identificar que existe uma palavra válida que se encerra ali. Nesse caso, a chave 8. E nós estamos utilizando os números em vez de um booleano de verdadeiro ou falso, porque nosso objetivo é procurar chave e valor. Então aqui a gente está armazenando números que representam um token que o computador entende para aquela palavra em relação a uma chave. Então nesse caso a gente optou por usar um inteiro ao invés de usar um booleano. Após inserir cada palavra do trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma, nós obtemos a seguinte árvore. E a partir dela, a gente pode fazer duas principais operações. Para começar, seria a busca simples. E para fazer ela, o processo é bem semelhante com o processo de inserção. Nós vamos percorrendo a subárvore correspondente ao próximo caractere, até a gente encontrar a última letra da palavra, da nossa chave. E caso isso não aconteça, não exista aquela ramificação, a palavra não está na tree. Ou caso a gente chegue na última letra, porém não exista um sinalizador demonstrando que existe uma palavra que acaba ali, a palavra também não existe. Então, por exemplo, se a gente fosse procurar a palavra rei, a gente começaria pela raiz, iria para o último nó, o R. Em seguida, a gente selecionaria a ramificação E, desceria mais uma vez para o I e retornaríamos à chave 6. Porém, vamos supor que a gente não estivesse procurando rei, e sim reinado. Bom, nesse caso, a gente tentaria descer mais uma vez procurando o caractere N, que não existe como filho de I, e, portanto, a chave não existe no nosso dicionário.
E a segunda operação que a gente pode fazer seria uma busca por prefixo. Ela funciona de forma bem semelhante à busca comum, porém, em vez de retornar uma informação assim, a gente vai retornar uma árvore de possibilidades a partir daquele prefixo. Isso é muito útil, principalmente para análise de texto, como foi dito anteriormente, porque vamos supor que a gente ensina um modelo e não exista uma palavra que a gente quer buscar, como foi o exemplo do rei e reinado. A gente poderia retornar a palavra mais próxima daquele elemento, fazendo assim uma aproximação do significado daquela parte, o que pode acabar melhorando o desempenho de modelos de linguagem. E o processo dela começa da mesma forma, nós partimos da raiz, vamos para o nó R, depois a gente anda para a ramificação O, e em seguida a gente acabou o nosso prefixo RO. E, portanto, a gente retorna todas as chaves que viriam em seguida, que no caso é o U, que retorna o 2, que seria roeu. Ele pode retornar o A, que seria a chave 8, que seria o correspondente a Roma. E a última possibilidade seria roupa. Ou seja, se você está procurando o prefixo ro, significa que provavelmente você tem uma dessas três palavras: roeu, Roma ou roupa. Uma coisa que nós exploramos também na TREI foi fazer duas possibilidades de implementação, sendo a primeira a partir de árvore genérica, que é uma forma de montar árvores binárias, porém que cada nó tenha, na verdade, N filhos. A gente faz isso a partir de dois ponteiros, sendo um representando o próximo irmão e um representando o primeiro filho. Dessa forma, a gente consegue simular como se cada nó tivesse N filhos. Afinal, percorrendo a fila de irmãos do primeiro filho, nós teríamos todos os filhos daquele nó. Então, essa implementação ela é muito boa em questão de espaço, porque ela vai ocupar menos espaço, porém, ela tem um custo adicional associado a percorrer essa lista de filhos, o que pode resultar em uma busca mais lenta. E a mesma árvore que a gente já tinha visto anteriormente, ela pode ser representada dessa forma como uma árvore genérica. A gente pode observar, por exemplo, que a busca da palavra roupa, que antes iria de R, O, U, P e A, ela vai percorrer um caminho muito maior, representado por esse caminho. Os nós em vermelho significam buscas de irmãos que não são a nossa chave. Então, partindo da raiz, nós temos algumas possibilidades de primeira letra, que seria o A, que não é o que a gente está procurando, portanto a gente vai para o D, que também não é, nós vamos para o O, para o E, que também não é o que nós estamos procurando, e finalmente nós vamos para o R, que é o primeiro caractere. Em seguida, nós descemos o nível da árvore, procurando o primeiro filho desse primeiro caractere, que ele vai procurar como A, que também não é o que estamos procurando, ele avança para o próximo filho, que é a letra E, que avança para o próximo filho, que é a letra O, onde a gente encontra o próximo caractere que estávamos buscando. Depois disso, ele desce para o primeiro filho, que é o E, que também não é o que estamos buscando, vai para o M, e só depois encontra o U, que depois ele tem uma chave única, que só tem uma possibilidade, retornando o token 4. Isso mostra que, por mais que ele ocupe menos espaço, é uma abordagem bem econômica, ele tem um custo associado à busca muito maior. O caminho praticamente dobrou. A segunda forma, que seria a mais eficiente em questão de tempo, porém tendo um custo de espaço bem alto, seria criar um hash de filhos. Considerando que a gente tem um alfabeto limitado, a quantidade de opções de caracteres também é finito. E, portanto, a gente consegue fazer um hash que seja perfeito. Ele tem 100% de chance de achar um valor sem conflito. A gente pode mapear o primeiro caractere, seja ele do nosso alfabeto, então começando o A indo para o 0, o B indo para o 1 e assim por diante, ou até na tabela ASCII, convertendo o primeiro valor da tabela ASCII para o endereço 1, o segundo para o 2 e assim por diante. A gente pode fazer isso para qualquer tipo de alfabeto e, portanto, a gente consegue criar uma tabela hash que tenha acesso a de 1 para cada filho. Isso reduz o tamanho da busca, vai ter uma forma mais parecida com o que a gente viu na teoria, porém ele tem um custo de espaço associado a essa vantagem. Para análise comparativa das nossas estruturas de dados, nós utilizamos uma base que contém avaliações de aplicativos de delivery no Google Play. Ele é composto por 9 aplicativos do mercado brasileiro, dentre eles o iFood, Zé Delivery, o McDonald's, Habib's, Uber Eats, Rappi, Burger King, dentre outros. E cada um tem cerca de 1.200 avaliações bem distribuídas entre as 5 possibilidades de nota, de 1 a 5 estrelas. E cada informação, cada linha dessa base de dados contém um indicador único daquela avaliação, um nome do usuário, um texto, né, qual foi o conteúdo daquela avaliação dele, a pontuação, que é o número de estrelas, o número de curtidas, ou seja, o quão relevante é aquele comentário, e o ID do aplicativo, que é o que a gente usou para descobrir o nome do app. Esse ID, ele é o ID da Play Store, que é um número, um URL meio esquisito, e você consegue, concatenando ele com o link básico do Google Play, encontrar qual aplicativo que está sendo referenciado ali. E um exemplo também, nós fizemos um pré-processamento dos dados para fazer esse tipo de análise. Normalmente é feito a conversão para alguma forma de texto, seja ele, por exemplo, maiúsculo ou minúsculo, remoção de acentos, emojis, pontuações, entre outros. Então a frase, por exemplo, atenção, o aplicativo já foi muito bom e útil, mas não compensa mais, vai ser transformada nessa variação abaixo, que seria a mesma frase, sem acentos, sem pontuação, sem letras maiúsculas. A primeira forma de comparar as estruturas de dados foi o tempo de inserção, que avalia a eficiência do processo de construção ou atualização inicial da estrutura de dados. Ele mede o tempo necessário para popular a estrutura com X palavras únicas. E isso envolve tanto um processo de busca para checar se a palavra já existe e o tempo da atribuição da chave no lugar correto. Quanto ao valor de tempo dessas estruturas, como esperado, os arrays apresentaram um maior tempo de inserção, afinal eles são quem tem o maior custo para fazer a operação de busca para checar se aquele valor já existe.
No meio, nós temos as duas trees, sendo a que tem o maior custo de inserção a com lista de filhos, afinal tem aquele custo associado, e nós podemos ver que essa diferença acabou sendo bem significativa no final, principalmente quando esse número aumenta. E embaixo nós temos a tree com hash de filhos se aproximando razoavelmente da tabela hash, que tem um custo definitivamente melhor devido ao custo de busca O de 1. A próxima métrica que nós utilizamos foi o tempo de transformação, ou seja, quanto tempo demora para aquela estrutura de dados converter X amostras. Esse processo, podemos ver claramente agora uma diferença entre os arrays. Enquanto o array não ordenado teve um custo indiscutivelmente maior do que todas as estruturas, o array com busca binária teve um processo bem maior. Recortando o array não ordenado para aprimorar a visualização, nós podemos observar que a tree com árvore genérica teve inclusive custo de busca pior do que o array ordenado. Isso é uma métrica que pode ser interessante, porque talvez, dependendo do tamanho do nosso conjunto de dados, não compense utilizar uma tree, usar uma estrutura mais simples como o array pode acabar sendo mais interessante. Em seguida do array com busca binária, nós temos a tree com hash, que tem um custo ali intermediário entre o array ordenado e a tabela hash, e novamente a tabela hash com custo quase zerado devido à sua busca O de 1. Ainda sobre o tempo de transformação, nós podemos olhar esse dado de outra forma. Qual é o tempo que leva para a estrutura executar o processo de transformação das amostras quando o número de palavras cresce? Ou seja, o número de palavras que ela sabe tokenizar aumenta. Isso é muito útil, porque a gente pode usar isso para comparar em relação à tree, que teoricamente o custo de busca não depende do número de palavras, da tabela hash também não, em relação ao array. Bom, o resultado que a gente obteve, por incrível que pareça, parece que as estruturas têm um custo aproximadamente constante, tirando o array sem estar ordenado. Afinal, ele tem custo O de n para fazer cada busca, o que faz ele ter um custo quando as palavras aumentam muito maior. Em relação a isso, as demais estruturas mantêm um custo aproximadamente constante, sendo o array ordenado ainda melhor do que a tree com árvore genérica. Por fim, nós usamos a métrica de espaço, quanto de espaço aquela estrutura ocupa. Para isso, primeiro, nós precisamos ter uma ideia da distribuição do tamanho das palavras para conseguir estimar o peso teórico de cada estrutura. Esse é um histograma parado porque a gente reparou que apenas 31 das 13.314 palavras únicas aprendidas tinham um tamanho superior a 21. Então, elas acabavam atrapalhando a visualização sem trazer muita informação. Então, nesse histograma, a gente pode observar aproximadamente a distribuição, que tem as seguintes métricas. A média dele está por volta de 7,7, com desvio padrão de 4,73, tendo o máximo em 344, o percentil 75%, 9, mediana 8, percentil 25, 6 e mínimo 1, ou seja, uma palavra de um caractere. E após ver isso, então a gente tem uma ideia que o consumo médio de espaço das strings em cada estrutura, ou seja, pelo comprimento daquela estrutura, seria cerca de 7,7, 8 aproximadamente. Para os arrays, estimar esse espaço é simples. Nós podemos simplesmente armazenar a string em cada posição e, portanto, usar o índice dele no array como chave. Portanto, a única coisa que a gente armazena é uma string, sendo cada caractere 1 byte, ou seja, a gente teria aproximadamente 7,7 vezes o tamanho da estrutura. Para a tabela hash, utilizando o Python, a gente não tem um controle tão preciso para conseguir acessar o array interno. Então, o que a gente fez foi olhar o consumo de memória do dicionário dele e comparar com uma lista do mesmo tamanho, que tivesse o mesmo espaço ocupado. Porque por mais que classes em Python, elementos em Python tenham um espaço maior que o normal, a gente conseguiria comparar o tamanho do dicionário com uma lista de tamanho semelhante para conseguir estimar mais ou menos o tamanho do array alocado para aquela estrutura. Já para as trees, nós utilizamos o número de nós vezes a quantidade de espaço em cada uma. No caso da tree com árvore genérica, nós temos 2 ponteiros, cada um ocupando 2 bytes, mais um inteiro, que representa o nosso token, que ocupa 4 bytes, e um caractere, que ocupa mais 1 byte. E no caso das trees com tabela hash, elas vão ter o tamanho do token, do caractere armazenado e do hash de filhos, que é um tamanho variável, no nosso caso considerado 26. Ao explorar as trees, como falamos anteriormente, tem uma característica muito interessante. Muitos nós são reaproveitados, eles são usados para mais de uma estrutura. Então nós exploramos também a quantidade de nós médios por quantidade de palavras. Surpreendentemente, esse valor tem o formato aproximado de uma exponencial negativa. Então, nós buscamos os parâmetros de uma exponencial negativa com Monte Carlo e acabamos obtendo essa curva abaixo, com os parâmetros A sendo 1,13 aproximadamente, vezes o exponencial de menos 0,001 mais 2,8. Essa curva tem aproximadamente a distribuição que a gente espera, então, quando a quantidade de nós cresce. E isso pode significar que, com o crescimento das palavras, com o aumento da quantidade de palavras, a quantidade de prefixos que vão ser reaproveitados é maior. E, portanto, o custo dessa estrutura em questão de espaço vai reduzir. E dessa forma, talvez seja possível, mesmo com custo superior em questão de espaço, talvez seja possível implementar ela para um problema de tamanho maior, como a gente viu anteriormente em LLMs multilinguagem, que vão ter milhões de palavras únicas,
fazer uma busca mais eficiente do que as demais estruturas sem explodir o custo de espaço, o que é bem interessante. Mas em relação ao resultado em si, qual estrutura performou o melhor desempenho? Bom, ambos os arrays tiveram o menor custo, afinal eles têm um custo linear e ainda não precisam armazenar o token, então eles têm uma vantagem em questão de espaço muito superior às demais estruturas. Logo em seguida, nós temos a tree implementada com a árvore genérica, tendo o menor custo de espaço. Em cima dela, nós temos a tabela hash. Sim, a tabela hash teve um custo menor do que a tree com hash de filhos. E colocando assim a tabela hash como uma opção razoável para esse tipo de problema, tendo tanto um ótimo custo de eficiência de treinamento, transformação e de espaço. Porém, considerando aquilo que nós acabamos de falar, é possível que para um N maior essa situação cresça. Aqui nós temos as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, fico disponível através deste e-mail.